A paz do Senhor, queridos irmãos, ouvinte da palavra de Deus, novamente trazendo uma lição bíblica sobre o tema desta semana, lição número 12, Escola Bíblica Dominical, realizada toda quarta-feira, a cada semana, na nossa igreja. Lição número 12, o tema de hoje é Criando Filhos Saudáveis. Criando Filhos Saudáveis. Leitura em classe se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 40, 42 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Leitura da palavra de Deus, como pôde perceber, vai se tratar sobre o Senhor Jesus, dentro da família que ele estava inserido. O texto áureo diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Jesus ele crescia de diversas formas. Ele crescia em sabedoria, forma de lidar com os problemas. Jesus crescia em estatura, a questão física, a questão anatômica. E Jesus crescia em graça para com Deus. Ou seja, ele tinha consciência da sua missão. E tendo essa consciência, ele obedecia ao chamado, à missão que Deus o confiou. E ele também crescia diante dos homens. Porque os homens, quando olhavam para Jesus, percebia que verdadeiramente era um homem de Deus, de caráter. Era um homem de verdade. Era um homem civil e espiritual. Nicodemos mesmo, ele, no capítulo 3 do livro de João, o Evangelho de João, Nicodemos disse que sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, esses sinais, se Deus não for com ele. Então, Jesus ele crescia diante dos homens. Ele crescia de maneira
extraordinária. Então, ele crescia em todas as campos da sua vida. A verdade prática, e esse texto áureo está em Lucas capítulo 2, versículo 52. Nós já lemos na leitura em classe e ele está como texto de ouro, texto principal. A verdade prática diz assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, Deus quer que os pais eduquem seus filhos de acordo com a vontade dele, a vontade eterna, a vontade divina. Por quê? Porque isto vai servir para que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, a gente veremos nessa aula, essa temática, e justamente vai te falar sobre a família de Jesus. Que Jesus ele teve uma educação, uma boa educação. Jesus teve um ambiente favorável, um ambiente que cooperou com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Então, criando filhos saudáveis. É para isto acontecer no seu lar, na sua casa, na sua família. No tópico número 1, nós teremos aí, no tópico número 1, uma família normal. Uma família normal. Dados gerais da família de Jesus. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Ou seja, eles eram descendentes da linhagem davídica. Lucas capítulo 2, versículo 4, versículo 5 vai tratar sobre isso. Então, eles faziam parte da descendência da família real davídica, de onde Jesus originou, e eles também eram verdadeiros israelitas, pertencentes à linhagem davídica, à linhagem da descendência de onde viria o Messias, o Salvador, justamente Jesus. Da raiz de Jessé, Isaías capítulo 11, versículo 1. Então, o casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Então, Jesus ele nasceu dentro dessa família, casado José com a sua esposa Maria, né? Dois crentes da linhagem davídica, da linhagem da descendência de onde viria aquilo que já tinha sido profetizado nas Escrituras. Então, Jesus nasceu dentro dessa família. Família essa abençoada por Deus, escolhida por Deus. Então, em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, nós encontraremos o nascimento de Jesus. Como foi que Jesus nasceu? Ou seja, Jesus não nasceu da vontade do homem, Jesus não nasceu da carne nem do sangue, Jesus não nasceu do projeto humano, Jesus nasceu de Deus. É certo, na verdade, que Jesus ele precisava nascer em uma pessoa humana, e essa pessoa foi agraciada com a própria Maria. Essa agraciada a qual recebeu o privilégio de ser a portadora desse Salvador, Jesus. A mulher que iria engravidar, iria gerar, iria dar à luz a este Salvador. Sendo que Maria, ela deu essa luz a esse Salvador, que é Jesus, mas não foi através de uma relação sexual com o seu esposo José. Não foi. Maria, ela estando noiva com José, e de repente José tem essa notícia, e justamente o anjo diz para ele que ele não se preocupasse, porque sua noiva estaria grávida, e ela não estaria grávida
sendo por uma traição, mas era um projeto de Deus. Deus quem verdadeiramente agraciou ela para ser a portadora do Salvador da humanidade. Então ele não se preocupasse com isso. Não se preocupasse, não esquentasse a cabeça como qualquer um esquentaria. Não se preocupasse em deixar ela como qualquer um deixaria. Então, o anjo aparece para José e diz isso para ele, e ele guarda em segredo, em silêncio, até que Maria fica grávida, dá à luz o filho, e a partir de aí é que ele começa a ter a relação sexual com a sua esposa chamada Maria. Uma mulher crente, uma mulher virgem, uma mulher de piedade, de qualidades. Não era qualquer uma Maria, era uma Maria santa, era uma Maria sensata, era uma Maria sábia, era uma Maria verdadeiramente devota do eterno Deus. Então você pode encontrar em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, como Jesus nasceu e esse processo do anjo falando com José. José dormiu, teve sonho e através do sonho o anjo falou para ele, né? Para José. Então, posteriormente, depois do anjo ter falado com José e depois de Maria ter engravidado e gerado esse filho dando à luz, então, posteriormente, depois disso, né? Posteriormente, José se relacionou sexualmente com Maria após o relacionamento, após o nascimento de Jesus. Então, só depois ele teve essa relação sexual com a sua esposa Maria, depois que Jesus nasce. Então, podemos inferir isso que ele só teve depois do nascimento, porque a Bíblia mesmo vai dizer, você lendo aí, conforme já está escrito aqui, podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. Diz assim: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. O que o anjo ordenou? Não se preocupe, Maria vai gerar, vai ficar grávida, mas não se preocupe não. Ela não é um filho de traição, não. É o Salvador da humanidade, que Deus agraciou ela, e ela vai ficar grávida, e é desse Salvador da humanidade. Então não se preocupe. Então José fez conforme o anjo lhe ordenou. Então, o anjo lhe ordena e ele recebeu a sua mulher. Recebeu, ou seja, ele continuou com ela. Ele não deixou ela. A Bíblia diz que ele até intentou, mas como o anjo orientou antes, então ele tirou aquele projeto da sua mente. Mas ele planejava deixar ela secretamente. Quando soube que ela estava grávida, ele planejou deixar ela. Mas o anjo conforta ele, dizendo: não se preocupe, o que vai nascer dela não é de outro homem, não é de qualquer um homem, não é o próprio Deus quem gerou nela. Agraciou ela. Não se preocupe, José. Então, e não conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Então, ele só conheceu, ele só teve relações a partir do momento que Jesus nasce. Aí ele passa a ter, conhecer e ter a vida sexual com a sua esposa Maria, a partir do nascimento de Jesus. Você pode ler no versículo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Então, tudo bem. As informações gerais aí era que esse José e Maria não eram qualquer um, que foi agraciado para ser o pai e a mãe do Salvador da humanidade. Então, nada mais óbvio do que Deus escolher pessoas fiéis a Ele, pessoas tementes a Ele, pessoas santas, pessoas obedientes a Ele. E essas pessoas foram Maria e José. Além de Deus escolher essas qualidades, essas pessoas faziam parte justamente do projeto de Deus, porque eram da linhagem davídica. Eles eram israelitas. Eles não eram estrangeiros, eles eram israelitas, de onde Deus prometeu que faria um povo abençoado, esse povo israelita. Então, José e Maria pertenciam a essa linhagem, de onde sairia o Salvador da humanidade. Então, nós temos aí no subtópico número 2, falando ainda nesse sentido, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Beleza? É bem interessante para você ter noção em relação a
a questão de Maria, né? Então, o subtópico 2, nós vamos vermos aí que Jesus ele foi o primogênito, Jesus ele foi o filho primogênito de José e Maria. Ele foi o primeiro filho de José e Maria. Jesus ele foi o primogênito. E esse primogênito, Jesus, ele não foi o primogênito, não através da relação, repito, entre José e Maria, mas foi a obra, a graça, foi a bênção de Deus sobre Maria, a virtude de Deus que desceu sobre Maria. E ela concebeu, né? Ela concebeu. Então, Jesus ele foi esse primogênito, foi o primogênito porque ele foi o primeiro, certo? Ele foi o primeiro de Maria. Para algumas pessoas que acham que Maria só teve Jesus e pronto, então vale a pena você atentar para isso e você até conferir na Bíblia aí. Jesus ele foi o primogênito, o primeiro, significa que teve outros. Significa que Maria não teve só Jesus, Maria teve outros filhos, não somente o Senhor Jesus. Jesus ele foi o primeiro, primogênito, porque Maria precisava verdadeiramente ter um primogênito, lógico, já que ela ia ter outros. Maria, ela teve primeiro Jesus porque estava escrito que na profecia daquilo que Deus projetou, Isaías capítulo 7, versículo número 14, se não me falha a memória, vai dizer que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, o nome do Deus humanizado aqui na terra, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Maria, ela concebeu e ela precisava ser uma virgem. Uma virgem. E ela tinha essas características. Por isso que se cumpriu nela. Então Maria teve o primogênito, conforme a profecia, e depois que ela teve o primogênito, que é Jesus, então ela teve outros filhos. Ela teve um filho chamado Tiago, ela teve outro filho chamado José, ela teve outro filho chamado Judas e teve outro filho chamado Simão. Além desses 4 filhos, ela ainda teve, no mínimo, 2 filhas. Então, Maria, ela teve quantos filhos? Maria, ela teve, no mínimo, 7. O primogênito foi o Senhor Jesus, por obra e graça de Deus. Além de Jesus, ela não continuou virgem, como alguns consideram. Maria, ela foi virgem para conceber o primogênito, o Salvador. O Salvador tinha de nascer uma virgem, então Maria foi essa virgem privilegiada, agraciada por Deus. Depois que Jesus nasce, então vem outros filhos. Você pode conferir em Marcos capítulo número 6, versículo número 3. Vai falar sobre esses 4 filhos de Maria, além de Jesus, e outras filhas, no mínimo 2. Então, confira e verifique, tirando a sua conclusão. Marcos, capítulo número 6, versículo número 3, falará desses filhos de Maria. Então, Jesus foi esse primogênito. Então, seus irmãos, os irmãos de Jesus, esses irmãos de Jesus, eles rejeitavam Jesus. Eles rejeitavam Jesus. Como assim eles rejeitavam Jesus? Eles não criam que Jesus era o Salvador da humanidade. Eles não criam que Jesus era o Filho da promessa de Deus. Eles não criam que Jesus era aquele a qual Deus tinha prometido lá no Éden, depois que o homem pecou. 3:15 de Gênesis. Então, esses irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus, eles não davam crédito em Jesus. Então, eles
eles ignoravam Jesus. Olha, no capítulo número 7, versículo número 5, vai dizer assim aqui, nem mesmo seus irmãos criam nele. Criam em quem? Em Jesus. Nele quem? Jesus. Então, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, eles não criam, eles eram duvidosos, eles eram um pouco incrédulos, um pouco não, eles eram incrédulos relacionados ao Senhor Jesus. Porque eles eram igual aos outros judeus, aos outros incrédulos, que ignoravam a santidade de Jesus, ignoravam a divindade de Jesus, não considerando Jesus como o Salvador da humanidade, como o Filho de Deus enviado do céu até a terra, nascido em Maria, a Virgem. Era só analisar e perceber que tudo apontava para Jesus e não tinha como não acreditar que Jesus era o Salvador da humanidade, o Filho de Deus prometido. Então, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam, eles rejeitavam o Senhor Jesus. Eles rejeitavam o Senhor Jesus. Eles eram incrédulos quanto ao Senhor Jesus. Mas depois, esses irmãos de Jesus, mas depois de sua ressurreição, depois que Jesus ele começa a fazer milagres, começa a fazer maravilha, depois que ele morre, depois que ele ressuscita, aí os irmãos de Jesus começam a ter uma crença, a ter uma credibilidade, a dar credibilidade. Então eles passam a receber, a reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e o Filho amado de Deus, gerado dentro da família a qual eles faziam parte. Então, depois dessa ressurreição, eles passam a receber. E Tiago mesmo, um dos irmãos de Jesus, o segundo, né, filho de Maria, ele mesmo, mais na frente, percebido que ele tomou uma certa liderança da igreja depois que Jesus sobe para o céu. Apesar dele não ser um apóstolo, um dos apóstolos escolhidos por Jesus, os 12 apóstolos, então esse Tiago não foi um daqueles que Jesus escolheu, os 12, para seguir ele fielmente, fazer parte do apostolado, seus discípulos. Então esse Tiago, ele depois que Jesus ele sobe aos céus, depois de ter nascido, crescido, desenvolvido, morrido, ressuscitado e voltado para o céu, então depois desse período, então o Tiago assume essa liderança da igreja primitiva aqui na Terra, apesar de não ser um apóstolo. Então, tudo bem, no tópico número 1 nós temos aí que Jesus ele cresceu em uma família normal. Não foi uma família sobrenatural. Não foi, foi uma família normal, uma família de pessoas humanas, uma família de pessoas que eram sujeita às mesmas paixões, às mesmas problemáticas que o ser humano nos dias de hoje também tem. Então, eles não tinham uma vida anormal. Anormal, assim, uma vida que não tinha dificuldades. Era uma família com dificuldades. Uma família que conviveu, mas Maria soube educar o Salvador da humanidade. Diga aí, que coisa maravilhosa. Então, a gente vai ver esses ponto a ponto, esse passo a passo, para a gente raciocinar bastante sobre essa questão de Jesus se desenvolvendo dentro dessa família, através, logicamente, do pai e da mãe, José e Maria. Tópico número 2, nós temos aí, então, a sinopse do tópico 1. Jesus ele cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Então, Jesus ele viveu como qualquer criança em Israel, como qualquer uma outra criança israelita, né? Então, tópico número 2, a gente vamos vermos aí o modo de criação de Jesus. Tópico número 2, nós temos aí o modo de criação de Jesus. Então, subtópico 1, nós temos Jesus, o Filho especial. Dentro da família de José e Maria, aonde tinha mais, desculpe, aonde tinha mais 6 filhos, Jesus era o filho especial.
Por que Jesus era o Filho especial? Porque Jesus era o Salvador da humanidade. Jesus não era qualquer um, Jesus era o Filho de Deus enviado do céu à terra. Então, Maria e José, a família, eles tinham um membro importante, especial. Eles tinham uma pessoa extraordinária para eles prestarem e darem os devidos cuidados. Então, Jesus, o Filho especial. Olha só, o comentarista diz assim, a despeito de Jesus, ou seja, apesar de Jesus ter sido especial por ser o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Apesar de Jesus ser esse filho especial, José e Maria nunca trataram os outros filhos e filhas com desprezo. Não é porque Jesus era o Salvador, nasceu o menino que salvaria a humanidade, não é porque nasceu o Salvador da humanidade agora em seu ventre, em seu lar, em sua casa, agora fazendo parte ali daquela família. Não era porque Jesus era esse extraordinário enviado de Deus que estava sob seus cuidados, que agora ela iria somente focar em Jesus e desprezar os outros. Não. O comentarista diz, eles, Maria e José, nunca trataram os outros filhos, os outros irmãos de Jesus, com desprezo. Nunca trataram. Nunca trataram com desprezo. Era uma família que criou verdadeiramente todos de igual modo. Aonde não mostrou predileção, preferência. Aonde não mostrou queridismo. Aonde não mostrou exclusivismo só por um. Não. Maria e José não fizeram isso. Eles souberam verdadeiramente cuidar de todos de igual modo. Sem dar a diferença de um para com o outro. Apesar de Jesus ser esse filho especial, mas Jesus ele foi tratado da mesma forma que os outros. O cuidado que Maria teve com Jesus tinha com os outros filhos. O cuidado que tinha com os outros filhos também tinha com o Senhor Jesus. Não simplesmente por ser o primogênito. Não simplesmente. Mas porque verdadeiramente, como qualquer pai ou qualquer mãe, tem que tratar os filhos de igual modo. Para que não cause agora problema dentro da família, porque está dando preferência para um e outros não. Assim como aconteceu na família de Jacó. Jacó dando preferência para com José, enquanto os outros ficaram enciumados e invejando José. E criaram ódio e queriam até mesmo matá-lo. Então Maria ela não teve esse tratamento com os outros filhos, dando diferença, tratando com indiferença. Não, ela não teve. O comentarista diz assim, nesse sentido José e Maria José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Eles souberam administrar essa diferença, porque a diferença de Jesus para os outros era grande, era tamanha, era a quilômetros de distância. Porque Jesus não era igual a Tiago, Jesus não era igual a José, Jesus não era igual a Judas ou Simão, que eram os homens. Jesus ele era o Salvador. Jesus ele era o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo.
Então, mesmo Jesus sendo esse Salvador e Filho de Deus, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Então, é normal o pai ele tratar com diferença, com indiferença aos outros. Quando se tem alguém especial, quando se tem alguém privilegiado, dotado, quando tem alguém mais extraordinário. Mas José e Maria não fizeram isso com o Senhor Jesus dentro da família, porque a família não era só ele, Maria e José, não. Eram mais outros 6. Então era preciso igualdade para com todos. E Maria e José fizeram isso. Como o nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade. A gente vamos ver agora como foi que o nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade. Segundo a sua forma humana. Então vejamos, a infância de Jesus, subtópico número 2, do tópico 2. Após nascer o Senhor Jesus, após ele nascer, ele foi colocado num coxo. A história que todo mundo conhece. Jesus ele foi colocado num coxo, numa manjedoura. Não se tratava esse coxo de um objeto de um palácio real. Não. Não se tratava de um objeto de um palácio real, esse coxo. Um berço de ouro. Não se tratava. Não se tratava. Se tratava de um coxo, né, aonde se colocava comida para os animais. Então, onde foi que Jesus foi colocado? Jesus ele nasceu, e sendo ele agora chegado ao mundo, então não tinha uma estalagem para ele, diz a Bíblia. Não tinha uma estalagem para ele. Seu pai e sua mãe foram, mas não tinha uma estalagem para eles. E não tendo uma estalagem para eles, o lugar que eles encontraram, devido Maria já está com as dores de parto, Maria já está prestes a dar à luz, barrigão, seus 9 meses. Então, o que acontece é que, sem opção, então foi para esse estábulo, né? Foi para esse local. E, dando à luz, voltou, enrolou ele em um pano e colocou sobre um coxo. Sobre um coxo, para ele se acomodar, deitar o menino ali, né? Então, olha só, sendo ele tão especial, mas olha onde foi que ele nasceu, olha a forma que ele foi honrado, digamos assim. Quantos bebês nascem e, quando se percebe, são um luxo só, né? Um luxo só nos móveis de um enxoval, de um quarto exclusivo, né? Se gasta exagero, podemos assim dizermos, berço caro, né? E aí por diante, guarda-roupa, e aí por diante. Tudo isso para receber aquele novo membro na família. Mas o Senhor Jesus não teve esse privilégio. Não teve esse privilégio. Então, por que foi que ele nasceu porque seus pais não tinham uma alternativa. Ou seja, não tinha mais para onde ir. Chegou a hora. E como chegou a hora, deu a luz. Então, o que acontece é que é feito naquele local mesmo. Naquele local que está localizado. Recentemente eu vi uma reportagem que a mulher saiu com as dores de parto
rumo ao hospital, entrou no carro e no meio do caminho o menino nasce, dentro de um carro. Bem recente essa reportagem. Ou seja, chegou o momento e o local que se encontrava era aquele, então é gerado ali. Então o que acontece é que Jesus ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Em uma manjedoura. Você pode ler Lucas capítulo número 2, aí você encontrará, e Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, você vai ver como foi que Jesus nasceu. E você vai encontrar todas essas informações aqui que está sendo citado. Então vejamos, Jesus, José e Maria, por falta de opção, né? Por falta de alternativa, infelizmente, foi colocado Jesus nesse ambiente que, imagine, o ambiente de um filho, como eu já falei, olha os inúmeros ambientes, são ambientes show, como se diz no popular, hoje a palavra usada, né? As pessoas quando vai, então foi show. Então, olha o ambiente de Jesus. Agora, vamos considerar Jesus, o Salvador da humanidade, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus Jesus, humanidade. Mas olha a situação. Mas tudo bem, vejamos aí. Então, Jesus, depois de nascer, é colocado sobre a manjedoura. Depois de 8 dias, Jesus ele é circuncidado, uma pequena cirurgia que é realizada com o pacto de um povo israelita, do povo israelita. E essa circuncisão era justamente tirado uma parte do órgão reprodutor masculino, a parte que recobre a cabeça. Era tirada essa parte que ali era considerado chamado de circuncisão. Então Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia, que era justamente o pacto de Deus era nesse sentido, né? Depois de 8 dias, todo macho, claro que era feito no macho, não era numa fêmea. As fêmeas não passavam pela circuncisão, mas os machos passavam pela circuncisão. Então Jesus ele passou pela circuncisão, o 8º dia. E nesse mesmo 8º dia, Jesus foi apresentado no templo e ali consagrado ele. E ele, assim, consagrado, ali recebendo o nome a qual o anjo tinha dado para José. O nome de Jesus que foi dado para ele, esse menino chamado Jesus, o nome foi dado pelo anjo Gabriel quando apareceu para José. E disse a José que o menino ia nascer sobre a sua esposa e ele não se preocupasse. Vai nascer do Espírito Santo, é de Deus, é a virtude de Deus que desceu sobre ela. Quando o menino nascer, coloca o nome dele de Jesus. Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21 vai falar sobre isso. Então, o nome de Jesus foi dado pelo anjo. Não foi dado nem por Maria, nem foi dado por José. Foi dado pelo anjo. Foi dado por Deus, mandado pelo anjo. Então, esse nome é poderoso. Esse nome é doce. Esse nome é maravilhoso. Então, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Recebe o nome. E todo o tratamento que Jesus ele recebeu foi o tratamento que todo israelita recebeu. Então, todo israelita recebia, como qualquer um outro menino israelita. Então, Jesus teve um tratamento igual, semelhante. Então, ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Então, Jesus ele cresceu e desenvolveu sob os cuidados de Maria e José. Foi Maria e José os tutores de Jesus. Não porque Jesus era o Filho de Deus, veio do céu, agraciou a casa, a família, que agora não precisava de cuidado. Precisava de cuidado. Por quê? Porque Jesus era um bebê. Jesus era humano. E Jesus precisava de cuidado, de ensinamento. Jesus precisava de aleitamento materno.
Jesus precisava de todos os cuidados necessários de uma criança, que uma criança precisa, de um bebê, que um bebê precisa. Então, quem deu esses cuidados para o Senhor Jesus? Ou você pensa que Jesus se criou só? Ou você pensa que Jesus cresceu rapidamente? Não. Jesus ele cresceu normalmente como qualquer um outro ser humano cresce. Jesus veio ao mundo e se tornou homem. Para isso, para ele se tornar homem, ele precisou nascer, ser gerado. Uma criancinha, um bebezinho, um nenenzinho, e crescendo gradativamente, gradualmente. Então, Jesus ele recebeu os cuidados de José e Maria, seus pais. Então, nosso Senhor Jesus, ele teve de deixar a sua terra posteriormente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Logo nesse período que Jesus nasce, logo nesse período que Jesus ele vem ao mundo, Jesus, criança, Jesus bebê, primeiros dias, 8 dias, os primeiros meses de Jesus, era a época do rei Herodes. E nessa época do rei Herodes, quando soube que nasceu Jesus, esse que era de acordo com a profecia, quando Herodes soube que Jesus tinha nascido, ou seja, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus que viria ao mundo, nasceu. Então, quando ele soube isso, então ele colocou um decreto. Ele coloca agora uma determinação que é para matar toda criança até 2 anos de idade. É colocado para matar as crianças, os bebês, justamente porque foi colocado esse decreto na hipótese de se o Salvador nasceu, se o Filho de Deus nasceu, então agora matar esse Filho de Deus para que ele não cresça. Mas enganado pensa o homem, enganado pensa Satanás em querer atrapalhar os planos de Deus. Quem pode atrapalhar os planos de Deus? Ninguém. A Bíblia Sagrada em Jó 42, versículo 2, a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Ou seja, se Deus planejou, não há quem possa impedir dele executar o seu plano. E o plano de Deus era enviar o Salvador da humanidade, a humanidade, até a terra. Como diz João 3,16, Deus enviou seu Filho amado, seu primogênito, seu unigênito, na verdade. É único. Deus enviou o seu unigênito. Quem é esse unigênito? Jesus, 3,16 de João. Então o plano de Deus era enviar e ele crescer e ele concretizar, ele morrer pela humanidade. Então o diabo, ele queria barrar esse plano, bloquear, neutralizar, impedir este plano de acontecer. Por isso Herodes, usado pelo diabo, executa esse decreto. Então o que acontece? Executando esse decreto, então o anjo aparece para José, novamente em sonho, e manda ele ir. Manda ele fugir para o Egito. Até a segunda ordem. Ou seja, quando fosse para ele sair, voltar, aí o anjo diria para ele voltar. O anjo apareceria para ele e diria para ele voltar. Então o que acontece é que José segue conforme a ordem. E pega sua esposa, um menino, e vão para o Egito. Depois, o anjo aparece novamente e diz para eles voltarem novamente para Israel. E quando o anjo aparece novamente para voltar para Israel, eles voltam. Por que eles voltam? Porque aquele rei que
determinou o decreto que deveria matar todas as crianças, machos, homens, esse rei morreu. E se o rei morreu, então agora passou o vendaval. O anjo disse para José: pode voltar para as terras de Israel, porque aqueles que procuravam matar o menino, já morreram. Então eles voltam para Israel. E voltando para Israel, eles vão para uma cidade chamada Nazaré. E aí é onde se cumpre a profecia, que verdadeiramente Jesus ele é chamado aí de Nazaré. Por isso que Jesus é chamado de Nazaré, porque lá ele foi alistado e se naturalizou em Nazaré, registrado em Nazaré. Ele nasceu em Belém, em Belém. Miqueias, capítulo número 2, 5, versículos 1, do 1 ao 5. E ele é registrado oficialmente lá em Nazaré, de onde verdadeiramente ele é chamado até o dia de hoje do Nazareno, pelo fato de ter se naturalizado em Nazaré, uma pequena cidade, uma pequena aldeia, em Israel. Então, nós temos aí subtópico 3, a descendência de Jesus, a adolescência, perdão, a adolescência de Jesus. Ou seja, agora nós veremos o modo do crescimento de Jesus, do desenvolvimento de Jesus. Então, nós temos aí a adolescência de Jesus. Jesus sendo bebê, o diabo, usando o homem, até o rei, queria matá-lo. Então, Jesus agora como adolescente, passou todo o vendaval. Então, subtópico 3, a adolescência de Jesus. Então, o comentarista diz assim, Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, conforme Lucas 2:52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos, em Jerusalém, com os doutores da lei. Lucas 2:46 vai falar sobre isso. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Então, todo israelita, ele quando completava a faixa etária de 12 anos, então ele já era colocado na vida religiosa como alguém já que poderia responder, alguém que poderia já oficiar, alguém que poderia trabalhar, alguém que poderia administrar ou auxiliar em relação à vida religiosa. Ou seja, seria agora uma forma de mostrar a sociedade religiosa que aquele menino estava pronto agora para ser alguém que verdadeiramente agora poderia pregar, que poderia louvar, que poderia ser um representante de Deus, e aí por diante. Então, na adolescência de Jesus ele é colocado, e agora ele é considerado como filho da lei. Então, um menino de 12 anos, um judeu de 12 anos, ele já tinha a Torá memorizada. Ele já tinha o conhecimento da lei de Deus com essa idade de 12 anos. Ele já estava bem instruído na lei de Deus. Por que ele estava bem instruído na lei de Deus? Porque verdadeiramente os pais ensinavam. Os pais educavam ele. E como é que os pais educavam ele? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que os pais ensinavam, deveriam ensinar a todo tempo, andando, caminhando, deitando, se levantando, comendo, sentando sobre a mesa, sentando, e aí por diante. Em todos os momentos, os pais estavam ensinando os filhos. Ensinando os filhos o quê?
o decálogo, os 10 mandamentos, ensinando as leis de Deus, ensinando as histórias sobre Deus, ensinando sobre Abraão, ensinando sobre as promessas de Deus, sobre o processo da salvação, ensinando sobre a queda do homem, ensinando sobre Deus. Com 12 anos, o menino já estava pronto para que, sendo questionado, pudesse responder a respeito de Deus. Certo que nos dias de hoje, as crianças não sabem praticamente nada sobre Deus. As crianças não são ensinadas. As crianças não têm capacidade de produzir uma resposta, produzir um questionamento coerente relacionado ao mundo religioso, ao mundo espiritual, relacionado a Deus. As crianças, elas são muito lentas na mente, no conhecimento sobre Deus. Existem crianças que sabem provavelmente sobre geografia, sobre matemática, sobre questões seculares. Mas quando se trata de Deus, as crianças não sabem nada. Quando se trata sobre as coisas santas e sagradas, sobre as coisas voltadas a Deus, as crianças são umas berrações, umas verdadeiras vergonhas. Que na verdade essas vergonhas são levadas aos pais, porque os pais são negligentes. Não foi o caso de Jesus. Jesus ele foi bem ensinado. E sendo bem ensinado, então Jesus estava como um filho da lei, ou seja, como alguém que agora estava andando pela lei, andando pela piedade, pelo temor, pela obediência a Deus. Não era forçado pelo pai, nem forçado pela mãe, era voluntariamente. Não é aquela criança que vai para a igreja porque o pai leva. Não é aquela criança que vai para a igreja porque o pai mandou. Não. Jesus, ele tinha a voluntariedade. Ele tinha a sua arbitrariedade, a sua livre escolha. Apesar de ter os pais como sobre os seus maiorais. Sendo seus maiorais. Mas Jesus, ele era um filho da lei. Ele tinha se tornado filho da lei porque ele já estava sendo introduzido na vida religiosa. Então, os pais, depois de 12 anos, então levavam os filhos para participar da vida religiosa. E em Israel, tinha-se 3 festas principais, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. Essas 3 festas eram dever de todo israelita participar. Aonde quer que eles estivessem em Israel, então eles iam para o centro religioso, Jerusalém, para participar dessas festas. Então, o que acontece com a família de Jesus é que eles foram para essa festa. Foi José, Maria e os outros filhos, que inclusive é o Senhor Jesus. Inclusive o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus indo para essa festa, indo para Jerusalém, levado pelos pais. Eles participam das festas, essas 3 festas duravam 3 dias. Na verdade, 7 dias, uma semana. Porque terminava uma festa, começava outra. Terminava uma festa, começava outra. Com isso, dava-se 7 dias de festa. Então, todo verdadeiro judeu ou israelita participava dessas festas anualmente. Anualmente. Então, o que acontece é que Jesus foi juntamente com os pais. Terminada a festa, eles regressam. Os pais regressam. Sendo que o pai regressando com a mãe, pensava o pai que o filho, Jesus, estava com a mãe em uma outra, em outro grupo, possivelmente um grupo separado, grupo de homens conversando no meio do caminho, um grupo de mulheres mais na frente, e aí por diante, conversando. E pensando José que estava Jesus com Maria,
não estava. Ao mesmo tempo, sem dúvida, Maria pensando que Jesus estava com José. Sendo que Jesus não estava. Eles vieram de Jerusalém, voltando para a sua terra, Nazaré, e voltando para lá, o que acontece é que no meio do caminho, depois de caminharem caminho de um dia, mais ou menos 40 quilômetros. Depois de uma distância dessa, eles percebem que Jesus não está entre eles. Vai procurar entre os parentes e conhecidos, ninguém dá notícia. Então eles fazem o quê? Voltam para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, começam a procurar Jesus. Procurando Jesus, depois de 3 dias, encontra Jesus. Encontrando Jesus, está Jesus agora entre os doutores. Entre os doutores. Vai dizer assim, ó. 3 festas mais importantes de Israel. A Páscoa, o Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Toda a celebração durava 7 dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginavam que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Voltando os pais, encontraram Jesus depois de 3 dias aonde? No interior do templo. Encontrando no interior do templo, ele está fazendo o quê? Ele está discutindo com os doutores da lei. Ele está discutindo, ele está debatendo, ele está conversando, dialogando com os doutores da lei. E os doutores da lei, logicamente, pessoas mais veteranas, pessoas mais sábias, mestres nas escrituras. E Jesus, 12 anos. Sabe o que acontece? Jesus estava deixando eles boquiabertos, maravilhados com a inteligência e a sabedoria de Jesus em suas respostas. Porque Jesus respondia maravilhosamente, certamente. Não era chute. Não era chute. Sabe aquela pessoa que você faz uma pergunta e a pessoa responde sem lógica? Pronto, Jesus não era assim. Jesus respondia com lógica. Jesus respondia com sensatez. Jesus respondia com coerência. Jesus respondia de acordo, conforme a pergunta, segundo as Escrituras. E os doutores da lei estavam admirados. Os mestres, os professores estavam admirados com a sabedoria de Jesus. Agora, quem era o responsável por essa sabedoria de Jesus? Essa inteligência de Jesus? Os pais, que souberam ensinar o que deveria verdadeiramente ensinar. Souberam educar à medida que verdadeiramente era necessário educar. Eles não perderam, eles não negligenciaram, eles não deixaram a escola ensinar Jesus. Eles educaram Jesus e ensinaram Jesus em casa. Se bem que Jesus participou da vida ativa escolar, sem dúvida, né? Não uma faculdade, etc., pelo fato deles serem pobres, né? Hoje em dia as pessoas eles não ensinam as escrituras para os filhos. Os filhos, se quiserem aprender alguma coisa, têm que ir para uma igreja. Quem tem que ensinar seu filho, pai, mãe, é você. Você tem que abrir as escrituras, você tem que ler as escrituras, você tem que mostrar as escrituras para o seu filho. Você tem que inculcar no seu filho, na sua filha, a palavra de Deus. Você não pode negligenciar nem deixar isso para ser feito por um professor de escola bíblica, por um professor religioso. Você não pode deixar isto acontecer. Se bem que seu filho pode muito bem ir para uma escola bíblica, pode muito bem participar de um ensinamento na igreja, pode. Se bem que os pais não incentivam seus filhos a aprenderem, a irem à escola bíblica. Os filhos
até mesmo se vão, mas não vão com compromisso. Vão para brincar, vão para perder tempo, vão para tirar o professor ou a professora a sério. Quando termina a aula, o filho passou 2 horas brincando e não deu atenção. É assim que acontece. É assim que tem acontecido. E não sabe nada, praticamente, sobre aquele tema que foi abordado. Mas Jesus não era assim. Jesus teve um bom ensinamento dentro do lar. Subtópico número 4, do tópico 2. A juventude de Jesus. A juventude de Jesus. Dos 12 anos aos 30 anos de idade de Jesus, a adolescência e a juventude de Jesus não são praticamente, são praticamente desconhecidas. Então, dos 12 anos de Jesus até chegar aos 30 anos, é desconhecida a juventude de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia não informa. A Bíblia não informa. Então, depois da experiência com os doutores da lei, que foi aos 12 anos em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Então, Jesus ele apareceu, a Bíblia vai falar de Jesus quando nasce, Jesus quando tinha sua adolescência aí, 12 anos, no templo, com os doutores, e depois desse período só vai apresentar Jesus agora quando tem 30 anos, quando ele justamente aparece no Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista. Batizado com 30 anos, não é batizado com 1 ano, como muitos fazem aí. Por que Jesus foi batizado com 30 anos? Para mostrar que uma pessoa, para ser batizada, ela precisa ter consciência, ela precisa ter uma maturidade de discernir verdadeiramente o certo do errado. Uma criança de 1 ano não sabe, uma criança de 1 ano ela não tem nem pecado. Então ela não precisa ser batizada. Então ela precisa ser batizada, a pessoa precisa ser batizada numa idade que ela já saiba discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então Jesus ele aparece depois de 12 anos, só vai aparecer com 30 no Rio Jordão para ser batizado. Que aí é onde inicia o seu ministério. Então, tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus, que foi 18 anos, 12 para 30, 18 anos, então tudo o que se sabe é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu até os 30 anos, visto que José já havia falecido, morrido. Então, tudo o que se sabe desses 18 anos, ou seja, de 12 a 30 anos, de Jesus é que Jesus ele aprendeu essa profissão de carpintaria. Porque em Marcos capítulo número 6, vai dizerem agora as pessoas, não é este o filho do carpinteiro, ou seja, não é este o carpinteiro, o filho do carpinteiro, querendo questionar a sabedoria de Jesus. Então vejamos aí que Jesus aparece já e provavelmente, o comentarista vai dizer que provavelmente ele depois de ter aprendido essa profissão, depois do pai ter morrido, José ter morrido, então ele quem foi o mantenedor da casa, né? Através da carpintaria. O homem que trabalhava com o artesanato, podemos assim dizer, carpintaria, fazendo móveis, etc., hoje endireita vidas. Hoje arruma, transforma vidas. Então, tópico número 3, nós temos aí o tríplice desenvolvimento do menino Jesus. Então, Jesus ele cresceu de 3 formas. O crescimento de Jesus, ele cresceu em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Então, Jesus ele cresceu como qualquer um outro judeu, como qualquer uma outra criança. Então, Jesus ele cresceu em sabedoria. Cresceu em sabedoria, ou seja, sua
relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição para resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Então, Jesus ele resolveu os problemas da vida, né, do seu dia a dia, e isso denotava na vida dele uma sabedoria. Não era resolver de qualquer forma. Dentro daquela resolução de problemas, resolvendo os problemas, então eram dignos de uma pessoa sábia. Por quê? Porque ele agia, executava com sabedoria. Então, sabedoria que Lucas 2:52 trata, ele vai colocar, Jesus crescia em sabedoria e ele coloca depois estatura, ou seja, físico. Então ele coloca em sabedoria, justamente aí uma colocação aí, porque verdadeiramente mereceu esse cunho, mereceu esse apontamento. Jesus aí crescia em estatura, de maneira física, né, de maneira corporal. Então ele cresceu em estatura. Estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Até os 30 anos. Tinha a estatura média de qualquer judeu, ou seja, a média normal de um judeu. A média normal. Como trazendo para o dia de hoje, qual é a média normal de uma pessoa hoje em dia? A maioria das pessoas aí é um ser humano normal, principalmente no nosso Brasil aí, a maioria das pessoas tem 1,70m, 1,70m, 1,70m. A maioria. Não digo isto comigo, eu tenho 1,58m. Então, Jesus ele não era um gigante, nem também era um pigmeu. Não, ele tinha uma altura média, uma altura normal, uma altura padrão, comum. Então, ele tinha essa média aí, uma altura média. Jesus crescia aí em estatura, tinha essa estatura média de qualquer judeu, seu corpo era normal e saudável. Ele não era obeso, mas também não era um grilo. Não. Ele era uma altura média e ele tinha um corpo equilibrado, né? Saudável e equilibrado. Nada de exagero para mais ou para menos. Era normal. Normal. Subtópico 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Em graça diante de Deus é porque a graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Ou seja, ele sabia que ele era o Verbo de Deus, que ele era o Filho de Deus. Ele sabia. Então, quando ele já começou a ter, principalmente os 12 anos aí, quando lá em Jerusalém, quando os pais encontram ele no templo, os pais vão dizer assim, filho, nós já estamos no meio do caminho, voltamos, procurando tu, não encontramos, e tu estás aqui, por que não falasse nada pra gente? Foi tomar satisfação com ele, porque tá me procurando, não convém eu cuidar dos negócios do meu pai, ou seja, de Deus, e os pais ficaram sem saber entender o que ele estava dizendo. Mas guardaram em seus corações, ou seja, ficaram preocupados com aquilo que ele disse, mas sendo que, querendo ou não, eles entenderam, né? Voltaram mais na frente, raciocinando, guardando em silêncio, guardando em segredo, perceberam, porque o anjo falou para José, Maria sabia também, né? Maria também sabia que seria a portadora do Salvador da humanidade, então, querendo ou não, eles sabiam. Então, naquele momento, eles ficaram admirados com o questionamento de Jesus. Então, crescia em graça diante de Deus porque sabia, tinha consciência da sua missão, do que ele deveria fazer aqui na Terra. E a graça diante dos homens era que se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Ou seja, quando Jesus ele abria a boca para falar, as pessoas se admiravam, as pessoas ficavam sem saber o que dizer, sem saber o que proceder, né? Perguntar, ficavam
admiradas. Admiradas, porque a sabedoria de Jesus era grande, a autoridade de Jesus era grande, né? O ensinamento de Jesus era grande, era proveitoso, era edificante, era saudável, era equilibrado, era bom, fazia bem às pessoas. Então, Jesus crescia diante dos homens. Crescia diante dos homens. Então, lições importantes. Subtópico 4. Lições importantes. Jesus, ele cresceu, ele desenvolveu a sua vida. Ele cresceu emocional, social e principalmente espiritual. Ele cresceu de maneira tríplice. Nessas 3 etapas da vida, ele cresceu na adolescência, na sua infância, adolescência e juventude e adulta. Então ele cresceu em todas as fases, né? Principalmente a fase adolescência, juventude e maturidade, né? Adulta. Então ele cresceu nessas 3 fases e tudo isso teve todo um ambiente. Teve toda uma educação por trás, em volta. Então vejamos que é preciso, no seu lar, você criar esse ambiente. Seu filho ele tem que desenvolver o lado emocional, o lado emotivo, o lado Deus, o lado relacional, ter relacionamento com Deus. Ele precisa ter esse relacionamento. Ele precisa ter um relacionamento com as pessoas de fora do convívio social com as pessoas, saber respeitar, saber lidar com elas de maneira sensata, justa, piedosa, sábia, assim como Jesus teve, e de maneira espiritual. Ele precisa saber que ele é uma alma, ele é uma pessoa e precisa de salvação. Ele precisa obedecer a Deus, ele precisa obedecer às leis de Deus, assim como precisa obedecer às leis de um lar, às leis civis e às leis religiosas, às leis de Deus. Eles precisam crescer. Não deixe seu filho crescer sem saber quem é Deus. Não deixe o seu filho crescer sem saber o que é a salvação. Sem saber o que Jesus veio fazer neste mundo. Seu filho precisa saber. E crescer com o tema que nós abordamos aqui, já estamos encerrando já. Eles precisam crescer, os seus filhos precisam crescer saudáveis, com saúde. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Jesus ele cresceu em todas as etapas da sua vida. Agora, por trás estava quem? José e Maria. E Jesus foi bem educado. Jesus foi bem instruído. Jesus ele foi bem ensinado. Porque tiveram pais que souberam ensiná-lo. E Jesus se tornou esse homem que causou admiração aos veteranos mestres, professores de Israel. Que seu filho ele seja um superdotado, um menino portento, um menino prodígio, um menino sábio, um jovem sábio. Se torne um homem sábio. Que Deus abençoe você, seu lar, sua família. Não negligencie as Sagradas Escrituras para seu filho. Leia com ele. Bons livros. Hoje em dia os pais estão dando um celular para um filho, um iPhone. Estão dando um tablet, um computador. Estão dando Wi-Fi. Estão dando internet. Estão dando planos celulares. Para o filho estar sempre conectado. E isso não é saudável. Isso não é saudável. Isso é prejudicial. Muito prejudicial. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe você e o seu lar. Hoje, agora e sempre, em nome de Jesus.